O Pequeno Príncipe. Capítulo 7. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do Pequeno Príncipe foi de súbito revelado. Perguntou-me, sem preâmbulo, como resultado de um problema meditado em silêncio por muito tempo. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores. Um carneiro come tudo o que encontra, mesmo as flores que têm um espinho. Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando afrouxar do motor um parafuso muito apertado. Eu estava preocupado, pois minha pane começava a parecer demasiado grave, e, em breve já não teria água para beber. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais abria mão de uma pergunta, depois que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada. São pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são fracas. Ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com os seus espinhos. Não respondi nada. Naquele instante eu pensava: se este parafuso continuar resistindo, vou fazê-lo saltar com uma martelada. O príncipezinho perturbou-me de novo as reflexões. E tu pensas então que as flores... Ora! Eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me assustado. Coisas sérias. Via-me, martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvado sobre um objeto que lhe parecia feio. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha. Mas ele acrescentou, implacável. Tu confundes todas as coisas. Misturas tudo. Estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento os cabelos de ouro. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor. Nunca olhou uma estrela. Nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu. Eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. E isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem. É um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora pálido de raiva. Há milhões e milhões de anos que as flores produzem espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. E não será curioso procurar compreender por que perdem tanto tempo produzindo espinhos inúteis. Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores. Não será mais importante que as contas do tal sujeito. E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode consumir numa bocada só, sem avaliar o que faz? Isto não tem importância. Corou um pouco, e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. E diz a si mesmo: minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele, bruscamente, como se todas as estrelas se apagassem. E isto não tem importância. Não conseguiu dizer mais nada. Pôs-se bruscamente a soluçar. A noite caíra. Larguei as ferramentas. Pouco me importava meu martelo, meu parafuso, a sede e a morte.
Havia numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços. Acalentava-o. E lhe dizia: a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro. Uma armadura para a flor. Eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitado. Não sabia como atingi-lo, reaproximá-lo. É tão misterioso, o país das lágrimas. Capítulo 8. Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera, no planeta do Pequeno Príncipe, flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã na relva, e já à tarde se extinguiam. Mas aquela brotara um dia de um grão trazido não se sabe de onde, e o príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto, tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobás. Mas o arbusto logo parou de crescer, e começou então a preparar uma flor. O príncipezinho, que assistia ao despontar de um enorme botão, bem sentiu que sairia dali uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava nunca de preparar-se, de preparar sua beleza, no seu verde quarto. Ela escolhia cuidadosamente suas cores. Vestia-se lentamente, ajustava suas pétalas. Não queria sair, como os cravos, amarrotada. No radioso esplendor da sua beleza é que ela queria aparecer. Ah! Sim! Era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, durará dias e dias. E eis que uma bela manhã, justamente à hora do sol nascer, havia-se, afinal, se mostrado. E ela, que se preparara com tanta dedicação, disse, bocejando: ah! Eu acabo de despertar. Desculpa. Estou ainda toda despenteada. O príncipezinho, então, não pôde conter o seu espanto. Como és bonita! É verdade. Respondeu a flor docemente. Nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho percebeu logo que a flor não era modesta, mas era tão comovente. Creio que é hora do almoço, acrescentou ela. Tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, embaraçado, fora buscar um regador com água fresca, e serviu a flor. Assim, ela o afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, dissera ao pequeno príncipe: é que eles podem vir, os tigres, com suas garras. Não há tigres no meu planeta, objetara o príncipezinho. E depois, os tigres não comem Eva. Não sou uma Eva, respondeu a flor suavemente. Perdoa-me. Não tenho medo dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias acaso um paravento? Horror das correntes de ar. Não é muito bom para uma planta, pensou o príncipezinho. É bem complicada essa flor. À noite me colocarás sob a redoma. Faz muito frio no teu planeta. Está mal instalado. De onde eu venho? Mas interrompeu-se de súbito. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Humilhada por se ter deixado apanhar numa mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes, para pôr a culpa no príncipe. E o paravento? Eu ia procurá-lo. Mas tu me falavas. Então ela forçou a tosse para causar-lhe remorso. Assim, o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidara dela. Tomara a sério palavras sem importância, e se tornara infeliz.
Não a devia ter escutado. Confessou-me um dia. Nunca se deve escutar as flores. Basta olhá-las e aspirar o perfume. A minha perfumava o planeta, mas eu não me contentava com isso. Aquela história de garras, que me deixou muito chateado, deveria ter me comovido. Confessou-me ainda. Não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Jamais devia ter fugido, tê-la abandonado. Deveria ter percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras. São tão contraditórias as flores. Mas eu era jovem demais para saber amar. Capítulo 9. Penso que, para fugir, o príncipezinho aproveitou uma migração de pássaros selvagens. Na manhã da partida, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus 2 vulcões em atividade. Pois possuía 2 vulcões. E era muito cômodo para esquentar o almoço. Possuía também um vulcão extinto. Mas, como ele dizia, quem é que pode garantir? Revolveu também o extinto. Se eles são bem revolvidos, os vulcões queimam lentamente, regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Na Terra, nós somos muito pequenos para remexer os vulcões. Por isso é que nos causam tanto dano. O príncipezinho arrancou também, não sem um pouco de melancolia, os últimos rebentos de baobás. Ele pensava que nunca mais voltaria. Mas todos esses trabalhos corriqueiros lhe pareceram, aquela manhã, extremamente doces. E, quando regou pela última vez a flor, e se dispunha a colocá-la sob a redoma, percebeu que estava com vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu. Mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola. Ela lhe disse, enfim. Peço-te perdão. Trata de ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, inteiramente sem jeito, com a redoma no ar. Não podia compreender essa calma doçura. É claro que eu te amo. Disse-lhe a flor. Foi por minha culpa que não soubeste de nada. Isso não tem importância. Foi tão tolo quanto eu. Trata de ser feliz. Mas pode deixar em paz a redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento. Não estou assim tão resfriada. A brisa da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos. É preciso que eu suporte 2 ou 3 lavas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo algum. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrava, ingenuamente, seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou. Não demores assim, que me irrita. Tu decidiste partir. Vai-te embora. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Capítulo 10. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329, 330. Começou, pois, a visitá-los, para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se, vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, porém majestoso. Eis um súdito.
exclamou o rei quando avistou o pequeno príncipe. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: como pode ele reconhecer-me, se jamais me viu? Ele não sabia que, para os reis, o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. Aproxima-te, para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O príncipezinho procurou com olhos onde sentar-se. Mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Ficou, então, de pé. Mas, como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na presença do rei, disse o monarca. Eu o proíbo. Não posso evitá-lo, disse o príncipezinho confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, disse o rei, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja. É uma ordem. Isso me intimida. Já não consigo, disse o príncipezinho todo vermelho. Então, respondeu o rei, então eu te ordeno, ora bocejares, e ora. Ele gaguejava um pouco, e parecia contrariado. Porque o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Porém, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer, que um general se transformasse em gaivota, e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Interrogou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que te sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o príncipezinho estava surpreso. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues. Apressou-se o rei a declarar. Majestade, sobre quem é que reinais? Sobre tudo, respondeu o rei, com grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, mostrou o seu planeta, os outros, e também as estrelas. Sobre tudo isso. Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Tamanho poder deixou o príncipezinho maravilhado. Se ele fosse detentor do mesmo, teria podido assistir, não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira. E como se sentisse um pouco triste a lembrança do seu pequeno planeta abandonado, ousou pedir ao rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor. Ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a meu general voar, de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem? Ele ou eu? Estaria errado. Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade se baseia primeiramente na razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são sensatas.
E meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho, que nunca esquecia a pergunta que houvesse formulado. Teu pôr do sol, tu o terás. Eu o exigirei. Mas eu esperarei, conforme meus conhecimentos de boa administração, que as condições sejam favoráveis. Quando isso acontecerá? Indagou o príncipezinho. Respondeu o rei, que consultou inicialmente um grosso calendário. Será lá por volta de 7h40, esta noite. E tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou. Lamentava o pôr do sol que perdera. E depois, já estava se aborrecendo um pouco. Não tenho mais nada que fazer aqui, disse ele ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não vá, farei de você um ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém a julgar. Quem sabe? Disse o rei. Ainda não dei a volta no meu reino. Estou muito velho, não tenho lugar para carruagem, e andar cansa-me muito. Oh! Mas eu já vi, disse o príncipe, que se inclinou para dar ainda uma olhada sobre a outra parte do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim mesmo em qualquer lugar, replicou o príncipezinho. Não preciso, para isso, ficar morando aqui. Ah! Disse o rei. Eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto de noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim a sua vida dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás cada vez, para economizá-lo. Pois só temos um. Eu. Respondeu o príncipezinho. Não gosto de condenar à morte, prefiro ir embora daqui. Não. Disse o rei. Mas o príncipezinho, tendo acabado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem sensata. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não dissesse nada, o príncipezinho hesitou um pouco. Depois suspirou e partiu. Eu nomeio meu embaixador, apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava, durante a viagem, o príncipezinho. Capítulo 11. O segundo planeta, um vaidoso o habitava. Ah! Um admirador vem visitar-me! Exclamou de longe o vaidoso, assim que notou a presença do pequeno príncipe. Pois, para os vaidosos, as outras pessoas são sempre admiradoras. Bom dia! Disse o príncipezinho. Você tem um chapéu engraçado. É para agradecer! Exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente não passa ninguém por aqui. Ah, sim? Disse o príncipezinho sem compreender. Bate as mãos uma na outra, aconselhou o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Isso é mais divertido que a visita ao rei, disse consigo mesmo o príncipezinho.
E recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso recomeçou a agradecer, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se da brincadeira monótona. E para o chapéu cair? Perguntou ele. Que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao príncipezinho. Que quer dizer, admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais rico, mais inteligente e mais bem vestido de todo o planeta. Mas só existe você no seu planeta. Dá-me esse gosto. Admira-me mesmo assim. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros. Mas que importância tem isso para você? E o príncipezinho foi-se embora. As pessoas grandes são de fato muito estranhas, pensou ele, continuando sua viagem. Continue acompanhando na parte 3. Curta o vídeo. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Obrigado.